conseguiram o PowerPoint aí que eu mandei? Aleluia. Enquanto isso, quantos aqui lembram, já ouviram uma música que faz assim? Eu quero ver Jesus. Eu quero ver... Quantos? 1988. Eu estava aqui, talvez vocês nem me lembram, nem reconhecem que era totalmente diferente, né? 38 anos atrás, né? Estivemos aqui em Vitória, cantando essa música que Deus nos deu. Aleluia. Mas estamos aqui. Hoje eu quero falar um pouco. É muito difícil, às vezes a gente vai preparando, Deus vai trazendo à memória muita coisa. Então, minha oração hoje é que eu possa focar não nas muitas coisas que a gente tem para compartilhar, mas na uma coisa que é mais importante para nós esta manhã. Aqui está minha família, depois de todos os anos andando com Deus, aí está o resultado. Está o casamento da minha filha, foi agora dia 2 de julho. Duas datas importantes, depois eu falo de 5 de julho. E ela casou, e meu filho mais novo aqui do lado direito, e o meu filho do meio do lado esquerdo. Solteiro ainda, viu, meninas? E minha esposa linda aí no centro do palco. E ela está aqui comigo. Ela que coloca o nome bonito no casal. Casal bonito, por causa dela. Eu queria falar só um pouco sobre a minha jornada, para que vocês pudessem entender um pouco. E se Deus quiser, poder compartilhar algo que está queimando no meu coração. Meu pai foi para o Brasil em 1960, veio para o Brasil. Meu pai veio para o Brasil em 1964. Meus pais são americanos, tradição americana, todos dois. Meu pai é de São Francisco, Califórnia, minha mãe é de Indianápolis. Ela é de uma tradição Quaker. E nossa família, ela veio para o Brasil. E a missão que o meu pai tinha ao vir para o Brasil, na realidade, era mais focado na família dele do que no Brasil, expressamente. Deus deu para ele o Brasil como um campo para onde ele iria. Mas a missão de vida dele era a família. Ele queria criar os filhos num lugar onde houvesse um desejo de ajudar outros, onde tivesse uma cultura e uma comunidade. Ele sentia, né, na época que veio, que Estados Unidos... Nós cresceríamos nos Estados Unidos. Ele foi filho de uma família de classe média, alta, onde tudo já estava organizado, e ele sofreu muito na sua busca por Deus, e ele decidiu que ele e minha mãe decidiram que queriam criar filhos com desafios, com propósito de vida. Eu estou dizendo isso, e é uma longa história em si. Nós fomos para Lagoa Santa, onde nós aprendemos a língua portuguesa, onde nós aculturamos com o Brasil, mas a visão que Deus tinha dado para o meu pai era no centro do Brasil. Ele tinha uma visão de chamas de fogo saindo do centro do Brasil e espalhando para o mundo todo, e ele foi muito inspirado antes de vir para o Brasil pela visão do Juscelino Kubitschek de levar a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, para poder desenvolver o país. Então isso foi uma visão que estava no coração dele, e durante os anos Deus trouxe outros que tinham essa visão também. Mas eu estou dizendo tudo isso porque isso é uma história em si, e para dizer, eu fui criado com paixão por pessoas. Meu DNA, minha natureza me levou a ser uma pessoa que, para mim, eu deixo qualquer coisa para poder criar relacionamentos. Para mim isso é o mais importante. Paixão por pessoas, é claro, movido por uma paixão por Deus. Uma paixão por Deus e paixão por pessoas. Eu lembro, eu tinha 8 anos, eu já estava batendo de porta em porta numa cidadezinha de interior de Goiás, pregando o evangelho para as pessoas nas esquinas de praça, e a gente realmente trabalhamos ali. Quando eu casei com minha esposa em 1982, faz as contas aí,
nós abrimos a nossa casa, e a nossa casa se tornou, chegou uma época de ter 17 pessoas morando conosco, jovens, pessoas. Tinha uma menina que tinha 12 anos, tinha dado à luz uma criança, e nós tivemos que passar por toda aquela experiência, ajudando as pessoas. Realmente havia um foco em ministrar a pessoas. Durante os anos, nós fomos trabalhando no ministério. Vários ministérios foram frutos e resultados, em parte do ministério que o meu pai e nós como família tivemos. Desses grupos tinha vários, né, como era na época a Comunidade Evangélica de Goiânia, e aí nós nos tornamos muito próximos, né, tanto ao Robson Rodovalho como César Augusto, e eu acabei trabalhando por muitos anos como um dos líderes da Fonte da Vida, trabalhando muito em vários lugares do país, e acabamos plantando igrejas e coordenando várias igrejas. E dentro desse trabalho me pediram para ir para os Estados Unidos por causa da língua, da cultura e tudo, para poder trabalhar e ajudar os imigrantes brasileiros que estavam nos Estados Unidos, e havia muita necessidade. E nós acabamos indo para os Estados Unidos, coordenando, e dentro desse trabalho nós começamos, houve um período que Deus começou a transicionar a minha vida. Havia uma paixão por pessoas, mas também tem vários fatores. Eu não sei como é que funciona isso aqui direitinho, mas vamos ver se funciona, né? É só apontar e apertar qual? É esse aqui? Esse. Nós estamos... Opa, não. Alguém sabe? Agora foi, né? Opa, ok. Agora vamos lá. Tá, aí vocês podem ver, né, a minha família quando nós acabamos de mudar para o Brasil, né? Não está muito nítida a foto, né? Mas aquele mais pequenininho sou eu, tá? Aqui é logo depois que nós casamos. Nós estamos levando as pessoas para a igreja, fazendo evangelismo nas fazendas, e aqui nós estamos trabalhando com a Igreja Fonte da Vida. Então, em 2006, Deus começou a mudar as coisas da minha vida. Eu comecei a ver que Deus estava querendo transicionar meu ministério, e como um bom ser humano, eu resisti. Quando você entende o que eu estou falando, né? Sabe quando você enfinca o calcanhar no chão e Deus está te levando, e você faz aquela trilha, né? Os calcanhares, né? Para você estar igual cavalo puxando arado, né? Só que o arado é os calcanhares. Não. E Deus, muitas vezes, Ele tem que usar medidas drásticas para nos mudar de direção. Então, várias mudanças aconteceram ali. Deus começando a mudar o ambiente espiritual. Nós começamos a receber algumas palavras proféticas. Nós fomos, em 2007, transicionados para Nova York. Eu morava na época na região de Boston. E ali, 2 semanas depois que eu mudei para Nova York, meu pai faleceu. Então foi assim, realmente me lembra muito aquela passagem de Isaías 6, né? Quando, um ano que morreu o rei Uzias, aparece o Senhor. Muitas vezes acontecem coisas no natural que marcam a nossa vida e marcam também a nossa jornada espiritual. Houve grandes decepções e mágoas. E eu queria só, cada um desses tópicos eu poderia falar uma manhã inteira sobre isso. Mas eu queria só te dizer que muitas das nossas decepções e mágoas com pessoas são resultados da nossa resistência ao que Deus quer fazer em nossas vidas. E porque nós resistimos, nós nos tornamos magoados com as pessoas e achamos que as coisas que estão acontecendo, nós começamos a apontar o dedo, fulano, expectativa e tudo. E nisso tudo, hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto que Deus estava trabalhando, e eu louvo a Deus por pessoas chaves na minha vida que me ajudaram hoje. Eu não tenho mágoa, eu não tenho rancor, eu não tenho remorso. Quando eu lembro do passado, eu louvo a Deus por
cada circunstância e situação, porque hoje eu sou quem eu sou como resultado de tudo que aconteceu na minha vida, positivo e negativo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E então, quando você começa a sentir que as coisas não estão indo, e alguém te decepcionou, e alguém você acha que é culpado pelo que está acontecendo na sua vida, deixa eu te dizer, meu irmão, levanta os olhos, Deus está no controle. E isso está muito celebrado num famoso livro que meu pai publicou há muitos anos atrás, que chama A Patroa de Deus. Quantos conhecem? Né? Quando o Bob Mumford fala, Deus, se o Senhor está movendo em algum lugar do mundo, por favor, eu quero fazer parte. Aí quando ele olha para trás, o trator de esteira está chegando. Ele começa a repreender, até ele ver que quem está dirigindo o trator de esteira é o Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente, quanto antes nós abraçamos o processo que Deus está nos levando, e dizemos, Senhor, estou aqui, cumpra-se na minha vida o que o Senhor está querendo. Aquilo que vem do Senhor eu vou abraçar, aquilo que vem do inimigo, o Senhor vai me dar autoridade para repreender, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Hoje nós estamos numa companhia nos Estados Unidos, e nós tivemos que remover o nosso diretor de operações. E é claro, ele está fazendo todo o esforço possível para nos prejudicar. E durante todo esse processo, Deus está sempre me lembrando, seu problema não é o Mark, o nome dele é Mark. Seu problema não é o Mark. São principados e potestades. E eu estou contigo, não temas. E nós temos que lembrar disso em todo momento. Então, nós mudamos para Nova York, e ali aconteceram várias coisas que nos impulsionaram à nova fase que Deus queria na nossa vida, que é nos mover de um ministério eclesiástico ao ministério empresarial. E uma das coisas é a necessidade financeira. Você muda para Nova York, custo de vida, a necessidade, o desalinhamento espiritual que eu estava sentindo na época, eu sentindo que Deus queria algo novo. Eu precisei de trabalhar, sustentar minha família, porque eu estava recebendo o ministério, não era suficiente, mas ao mesmo tempo Deus já estava mudando o meu coração, e eu dizia, Deus, eu não quero receber para fazer algo que eu não estou sentindo que é o teu chamado na minha vida agora. E eu pedi o ministério que estava me sustentando para cortar o sustento, embora eu precisasse. Falei, Deus, o Senhor vai suprir, mas eu não vou receber para fazer algo que eu não sinto que é o teu chamado agora para mim fazer. Eu quero estar livre para poder cumprir o teu chamado, e não para seguir uma direção daqueles que estão, quantos estão entendendo? Você é sustentado por um grupo, você tem que cumprir aquilo que é esperado de você. Mas se Deus tem algo novo, você tem que estar pronto para cortar. Então, isso nos levou a começar uma empresa de serviço de limpeza e construção, e com praticamente 50 anos de idade, eu e minha esposa nos encontramos limpando banheiros, passando aspirador em escritórios, e todo tipo, vocês não têm ideia do que nós tivemos que enfrentar, né? De ratos a baratas, e vocês já entenderam mais ou menos, né? Você limpar aqueles lugares que são terríveis. E eu dizendo, Deus, eu já estava entendendo que eu já tinha lido, já tinha estudado, já tinha bastante conhecimento do termo Marketplace Ministry. Quantos, né? E que traduzido ministério no mercado de trabalho. Mas tudo que eu lia e tudo que eu conversava com pessoas envolvidas nisso, não respondiam algumas das perguntas do meu coração. Eu não entendia, Deus, por que o Senhor me tira de um lugar de influência e me coloca num lugar de nenhuma influência? Há momentos em nossas vidas que Deus nos dá uma visão, mas antes de chegar na visão, parece que Ele faz o contrário. Quando já tiveram essa experiência? Você entendeu? Deus, né? Eu vou te multiplicar, e de repente seu filho morre. O contrário. Quantos estão me entendendo? As coisas, muitas vezes em nossas vidas, não refletem. Por quê? Tudo que Deus quer fazer através de nós, primeiro, Ele tem que fazer dentro de nós.
Nós estamos sempre focados, o que Deus vai fazer comigo? Mas a grande pergunta, o que Deus vai fazer em mim? E eu comecei a realmente relutar. Deus, por quê? E eu não tenho tempo para entrar nos vários focos que grupos como a DONEP e outros grupos que são maravilhosos e tremendos e usados por Deus, mas que não estavam respondendo à pergunta que eu tinha do propósito de Deus através do ministério ao mercado de trabalho. E eu ali trabalhando durante anos, de 2007 a 2014, 70, 80 horas por semana, plantando uma igreja ao mesmo tempo ali em Nova York, uma força e um foco nas tarefas e sem tempo de estratégia. Quando estiver nesse lugar, quando estiver num lugar onde o urgente não te deixa fazer o importante, né? Você está tão ocupado com o urgente que você não consegue fazer o importante. E às vezes em nossas vidas nós temos que parar, reavaliar e ver o que Deus quer fazer. Minhas perguntas sobre o ministério de mercado, as oportunidades para alcançar pessoas, é para trabalhar, para fazer recursos, para sustentar a igreja. Eu não estou nem conseguindo sustentar minha família. Como é que eu vou gerar recursos para abençoar a igreja ou fazer missões, né? Como que eu trago Deus para o nosso negócio? Como é que eu recebo a bênção de Deus? Por que as coisas não dão certo? Por que a licitação que eu tentei tanto não passou? Deus, o que o Senhor está fazendo? É assim mesmo? Agora eu esqueci. Depois dos 60, a memória já não é a mesma. Oh, Deus. Oi? Me passam lá? Próximo slide. Aí veio a reviravolta. Durante esse tempo que nós estivemos trabalhando, Deus colocou algumas pessoas chaves na minha vida. Um deles foi o apóstolo John Kelly, que é o líder do ICAL, que o Dyke Rogers comentou ontem, foi o mesmo que visitou ele. Ele foi um homem que, no meio do meu deserto, eu ligava para ele e eu achava que ele ia ter. A primeira vez que eu liguei para ele, eu falei: eu estou passando por luta, o apóstolo John Kelly vai ter a resposta. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Alguém que você pensou, não, eu vou ligar, eu vou conversar com o pastor, eu vou ter uma resposta, né? E o John Kelly, resumindo a conversa, só sobrou uma coisa. Em inglês é keep going. Keep going. Continua. Deus vai fazer. Keep going. Mas o que não só me animou, mas eu sabia que tinha uma pessoa orando por mim. Outros ministérios Deus colocou em momentos da minha vida, mas eram momentos, não eram uma constante. E Deus começou a usar vários profetas dizendo que Deus havia me chamado para ser não só um líder espiritual e não só um líder empresarial, mas Deus queria me levantar como um líder espiritual e empresarial ao mesmo tempo, e por isso eu teria que passar por todo esse período de trabalho. Muitas vezes na minha empresa eu trabalhei mais. Não era a idade? Ok. E qual que é o botão que passa? Que eu apertei 3. Ok. Glória a Deus. Espírito Santo movendo. Muitas vezes a gente cuidava da empresa como pastor. Não sei quantos aqui já tiveram essa experiência. Então, como pastor, eu me preocupava mais com o cliente, com o funcionário, do que com a saúde financeira da empresa. Então, você tinha que fazer o trabalho por $1.000, aí o cliente fazia aquela cara: não, faz por 800. Aí o trabalhador deveria ganhar seus $600, e falou: mas lá em casa está dele. Não, eu te pago 700. E tinha ocasião que eu já estava pagando a pessoa para fazer o serviço mais do que eu estava recebendo do cliente, quando se entenda o problema aí, né? E a empresa, nós passamos por duros momentos, aprendendo a ser um empresário e aí mantendo os princípios de um coração de pastor. Deus nos deu
uma conexão com Benjamin Moore, que mudou o foco da nossa empresa. Em 2017, eu conheci o filho de um pastor que eu já tinha um relacionamento com ele, não muito de perto, mas um homem que Deus trouxe, e hoje ele anda comigo em aliança. Ele veio como um consultor, não sei quantos aqui conhecem, Arnaldo Marion, filho do Zé Carlos Marion, de Jundiaí, e Deus levantou ele. Hoje ele é um dos pastores de uma igreja em Caxias do Sul. Ele esteve comigo vários anos, até que ele voltou. Nós temos um escritório em Caxias do Sul, e Deus usou tudo isso para levantar a nossa empresa. Ele veio com estratégias para nós. Na nossa primeira conversa, ele ouvindo o que eu estava compartilhando, da visão que Deus tinha me dado, ele falou: essa é a visão que eu estava buscando a minha vida toda. E ele começou a falar das estratégias. Eu falei: essa é a pessoa que tem as estratégias que eu estava buscando a vida toda. Então, meus irmãos, o que eu quero te dizer, às vezes aquilo que você busca, Deus quer trazer, mas há um momento certo, há as conexões certas. Eu sempre lembro do versículo em Salmos que diz: para os montes elevo os meus olhos, de onde me virá o meu socorro? E a gente sempre olha para os montes, como se os montes fossem trazer o nosso socorro. Mas o socorro não vem dos montes. O nosso socorro vem daquele que fez os montes, daquele que criou os montes. E às vezes ele não está nos montes, ele está lá no vale da sombra da morte com você. E você está olhando para o monte, e ele está aí do seu lado, junto com você, no meio do seu deserto, no meio da sua luta. Ele está do seu lado. E como o Dyke ontem falou, para mim isso mexe com o meu coração toda vez. Ele fala que metanoia não é tanto a mudança de direção, é a mudança de visão. É ver o que você não estava vendo, enxergar o que estava do seu lado e você não estava vendo, é enxergar o quadro maior, é poder perceber o que Deus está fazendo através das mínimas coisas que Ele quer usar. Porque o mais importante não é o que você vai realizar, e sim o que você vai se tornar. A obra de Deus não é uma grande obra, somos nós. O que Deus pode fazer com um homem ou mulher totalmente rendido nas mãos dele, o céu é o limite. Não existe nada impossível para Deus. A única coisa que Ele precisa de nós não é grande perícia, grande capacidade, grandes recursos financeiros. O que Ele precisa é um coração que diz: sim, Senhor, eis-me aqui. Pode me fazer de mim o que o Senhor quiser. Eu estou pronto para lavar banheiros, eu estou pronto para fazer. Se é isso que eu vou fazer, eu vou ser o melhor faxineiro de Nova York. Quantos estão entendendo? Coisa mais pequena, eu vou ser, em nome de Jesus. E à medida que a empresa cresceu em território, escopo de trabalho, as respostas de Deus começaram a vir. Quais são essas respostas que Deus nos trouxe? Em primeiro lugar, você não traz Deus para o seu negócio. E isso faz parte da missão do Valorem. Deus falando com nossos irmãos aqui, o mesmo que Ele estava falando comigo. Ele traz você para o negócio dele. Deus não é um ativo da sua companhia. Você tem uma companhia e aí você chama a equipe para orar. Agora nós temos a bênção de Deus. Não. Você é o ativo dele. Quando você tem um momento de oração na companhia, é para você se alinhar com ele e não trazer a bênção dele. Porque se você se alinha com ele, os meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Me perdoa, gente, às vezes eu me emociono. Se eu conseguisse compartilhar com você, não ideias, mas uma paixão. O que eu enxergo é que Deus vai levantar empresários e empresárias que vão muito além de Bill Gates, que vão muito além de Steve Jobs, porque nós temos acesso à sabedoria do reino de Deus. Mas Deus não vai abrir os mistérios, os segredos dele com qualquer pessoa. Tem que ser pessoas que passam pela cruz, que entendem o processo, que entram no lugar secreto,
que aprendem a ouvir o que não se pode aprender em faculdades. Faculdades são extremamente importantes. Cursos de consultoria são extremamente importantes. Contratar consultores é extremamente importante, porque Deus nos deu métodos científicos, humanos, sabedoria para poder trabalhar. Mas a base, o alicerce de tudo isso é uma comunhão de intimidade com Deus. É o acesso ao que se chama sabedoria sobrenatural. A entender a voz de Deus, o momento de Deus, o pensamento de Deus. Se nós entendemos que Deus já tem tudo já planejado, cabe a nós entrar no plano dele, alcançar. Lembra, todos os meus grandes problemas começaram com a minha resistência. Quanto antes você se submete, mais rápido Deus pode acelerar o processo na sua vida. Agora, muitas vezes, infelizmente, nós somos seres humanos e vai gastar tempo, vai gastar processos. Deus sabe o que tem que ser quebrado em nós. Mas o conceito básico é entender que Deus está nos chamando para sermos os agentes dele, para a transformação da cultura da nossa geração e das próximas gerações. Não é você usar os seus negócios para pregar o evangelho, é para que o seu negócio seja o evangelho. Porque você não alcança as pessoas com a sua mensagem, você as alcança com a sua vida. Não é o que você fala, é o que você faz. Porque o que você faz grita mais alto do que você fala. Como diz um ditado em inglês, eu não sei se tem em português, eu não consigo te ouvir porque o que você faz está gritando alto demais. Onde você tem empresários que se dizem cristãos, mas quando eles falam de Jesus, as pessoas, em vez de converter, eles fazem: eu nunca vou na igreja de um cara desse, porque ele fala de um Jesus, mas olha a empresa dele, olha o jeito que ele faz negócios. Jamais. Olha como ele trata os funcionários. Deus quer mudar a cultura do empreendedorismo cristão. E muitas vezes não são com versículos bíblicos. Muitas vezes não são com coisas religiosas. Não adianta ficar fazendo orações, reuniões de oração. Não adianta ficar fazendo coisas religiosas. Temos que deixar Deus mudar a essência de quem nós somos, da nossa visão, do nosso propósito, do porquê que eu me levanto todo dia de manhã. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E esse amor está inculcado dentro da natureza humana. E eu preciso morrer para que esse amor seja sepultado e ressuscitar e dizer: eu sei viver com fartura ou com pobreza, não faz diferença, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei onde estão os meus valores. Se Deus me usa para trazer riquezas para o reino de Deus, aleluia. Se Deus me usa para ser um exemplo do que Ele pode fazer, usando nada, que não tem nada para ser influência, que Ele faça. Eu só quero ser um vaso nas mãos do Senhor. Você não levanta recursos para o ministério da igreja. Por favor, pastores, não pensem que eu estou indo contra isso. Ele está te dando riquezas para avançar o reino, que inclui o ministério da igreja. A minha oração, Júnior, a minha oração é que através do ministério do empreendedorismo cristão, os pastores empurrem as pessoas para os trabalhos do empreendedorismo cristão, porque sabem que quando eles realmente entenderem a visão, isso vai trazer tanta bênção, tanta fartura e tanta alegria para a igreja, que eles vão querer, porque este é o nosso alvo e este é o nosso coração. Não é tirar, é pôr, mas dar uma visão mais ampla, porque o nosso ministério não é sustento, é avanço. Isso é um assunto completamente, é um trabalho todo que nós estamos fazendo dentro do ministério que Deus nos deu, que é movendo de sustento para avanço. Nós não podemos ter uma visão de sustentar, nós temos que ter uma visão de avançar, de ir além, de multiplicar. Quantos querem participar disso? Isso é o coração do empreendedor.
Não estamos construindo negócio para o nosso sustento. A primeira coisa que eu tive que fazer em Nova York era sustentar minha família. Mas você não pode focar no sustento. Porque Jesus falou, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas, eu vou cuidar do seu sustento. A empresa vai sustentar você sim. Mas o propósito da empresa não é seu sustento. Porque se for assim, nós entramos a grande buraco negro, que nada nunca é suficiente. Quantos estão me entendendo? Você fala, não, se eu faturar 10 mil por mês, está ótimo. Aí você chega nos 10 mil, número 1. Ou você se aquieta, não, estou ótimo, nem preciso trabalhar muito. E você perde uma visão de avanço, uma visão de multiplicar. Ou então, você descobre que 10 mil não é suficiente, você quer mais e mais. E por que você quer mais? É para construir grandes celeiros, como o rico insensato? Ou é para ter estratégia, como José no Egito? 2 tipos de celeiros. O rico insensato construiu celeiros sem visão. O José construiu celeiros para poder suprir a época de fome que viria. Quantos estão me entendendo? O problema não está no celeiro. O problema está na visão. Qual é a visão? O porquê? Quantos estão me entendendo? E edificamos para deixar mais do que uma herança para nossos filhos. É deixar um legado para as próximas gerações. E muitas vezes a herança pode até se tornar uma maldição. Se você deixa uma herança sem legado, a sua herança vai ser uma maldição para os seus filhos. Mas se você deixar um legado, eles vão usar aquele legado para aplicar a herança, para que o nosso teto seja o piso deles. Quantos estão me entendendo? Eu estou deixando uma herança, não para eles não precisar de fazer alguma coisa, mas eles poderem começar daquele patamar e ir muito além. Mas isso não vai acontecer se eu não investir no legado, na visão, na cruz, no processo daquilo que Deus quer fazer. E finalmente, é a nossa frase que nós colocamos em nossas camisetas e tudo, que é build to bless. Edificar para abençoar. Como pastor, eu tinha uma visão para abençoar. E eu queria que outros pudessem sustentar a minha visão de abençoar. Como empreendedor, Deus te dá uma visão para abençoar, mas Ele também te dá a visão de como edificar para abençoar. O empreendedor cristão, ele precisa entender que ele não é apenas uma caixa eletrônica, que quando alguém precisa de alguma coisa, aperta o botão e o dinheiro sai. Mas ele é um homem, uma mulher de visão, que não contribui para uma necessidade. Espero que vocês me entendam. Estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Deus quer te ensinar a não dar dinheiro para uma necessidade, e sim para uma paixão. Porque quando você contribui para uma necessidade, você se sente usado. Porque muitas vezes aquilo que você contribuiu, a pessoa nunca volta para te agradecer. Quando já tiver essa experiência, ontem à noite nós estávamos conversando sobre isso. Você investe tempo, você investe dinheiro, você investe seu esforço, e a pessoa pega aquilo e vai embora. E nunca nem volta para dizer, valeu. Mas se você tem paixão, você não importa se a pessoa agradece ou não, você está construindo uma paixão que Deus colocou no seu coração. Esmola, nós sempre vamos dar. Dízimos, nós sempre vamos dar. Você não dá o dízimo para a sua paixão, você dá o dízimo porque pertence, você está devolvendo o dízimo, porque Deus te deu e você está usando, e Deus usa isso para a casa dele. Você dá ofertas em momentos quando uma necessidade surge, você dá oferta porque Deus move o seu coração para dar. Tudo isso é importante, mas Deus quer levantar empreendedores e empreendedoras que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres do mercado de trabalho, que tem uma visão, que tem uma paixão, que sabe aonde vai, que tem uma estratégia e diz, Senhor, eu estou vendo o caminho.
Me ajuda a construir para chegar naquele caminho. Onde Deus vai literalmente preparar-nos para sermos mordomos de riquezas espirituais e materiais que vão avançar o reino de Deus. Que não é uma visão de apenas uma coisa aqui, mas é uma visão do que Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Quantos estão me entendendo? Amém? Eu creio que isso é todo o slide. Tem mais? Eu tinha uns versículos. Aqui. Eu só queria terminar com esses versículos. São 3 passagens. Em tudo isso que eu contei para vocês, em 2022, depois de todas essas respostas, Deus pediu para mim abrir um ministério, começar um ministério, que não seria uma inovação, que não seria algo novo, mas como os irmãos têm falado, algo que Deus já está fazendo no mundo todo. Esse ministério chama Kingdom Enterprise Network, KEN. É um ministério que eu não estou aqui para falar do KEN, porque a essência do que nós estamos fazendo já é muito bem representado pelos valores da Valorem, mas eu queria compartilhar a minha paixão. E essas 3 passagens que eu vou ler com vocês representam a paixão do KEN, daquilo que Deus pediu para nós fazermos. Em Isaías 40 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Deus está num lugar onde não há morte, onde não há decadência, onde não há corrupção, onde não há cansaço. Não precisa dormir à noite para poder renovar suas forças. Quantos estão me entendendo? E quando Jesus nos ensina para orar para o reino de Deus vir na terra como nos céus, estamos falando que essa realidade da eternidade começa a se transmitir no natural. É inescrutável o seu entendimento, ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão. Eu vejo muitas vezes, eu com meus 60 e poucos anos, tenho mais vigor do que muitos jovens. Não é porque eu sou melhor, eu descobri alguns segredos. O corpo sim, às vezes tem os seus momentos que eu não posso negar, mas existe um segredo aqui, gente, que eu tenho praticado todos os dias, que eu tenho me disciplinado, e quando eu estou falhando, a minha esposa me cutuca, e ela diz: bem, espera no Senhor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, vão ver lá de cima o propósito de Deus, não vão ser como formigas, andando um atrás do outro, seguindo a última moda, mas vão ser como águias que vão ver o projeto de Deus para toda a terra. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, os que esperam no Senhor. A palavra esperar parece contraditório. A palavra esperar aqui não é ficar sentado, a palavra esperar não é falta de ação. A palavra esperar simplesmente é refletir o que Jesus nos ensinou. Eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazendo. Eu recuso, é Moisés, eu não saio daqui se não for o Senhor conosco. Não adianta só um anjo, não. Se o Senhor não for conosco, daqui nós não vamos. Eu recuso agir na minha força. Eu recuso edificar uma empresa baseada na minha inteligência, nos meus recursos naturais, porque quando eu trabalho com os meus recursos, vai entrar cansaço, vai entrar estresse, vai entrar, e eu sempre digo, você está estressado? É um sintoma. Eu agora como médico vou te dizer, que o sintoma é que você não está esperando o suficiente no Senhor. Você está adiantando, você está avançando, você está sendo ansioso, você não está aguardando. E esperar no Senhor não é ficar parado esperando Deus mover,
é dizer: Deus, onde o Senhor está movendo? Aonde que eu perdi o fio da meada aqui, Senhor? Deus, me traz de volta. Restaura em mim o primeiro amor. Deus, tem algo errado na minha essência. O problema não é minha esposa, o problema não é meu companheiro, o problema não é o pastor da igreja, o problema não são os outros. Deus, eu preciso ouvir tua voz. Deus, eu preciso me aliar contigo. Deus, aonde está o mover da nuvem? Se a nuvem move, eu movo. Se a nuvem para, eu paro. O esperar no Senhor gera um dinamismo que nada vai se comparar. Nós vamos ver empresas que vão ser dinâmicas, criativas, que vão expressar a imagem e semelhança do Deus que nos criou para representarmos eles, que nós fomos criados na imagem de Deus. 3 coisas que são consequências de sermos na imagem de Deus: relacionamento, criatividade, autoridade. As 3 coisas que Deus nos criou para sermos. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Sem esse relacionamento não podemos fazer nada. Quando Ele fala frutifica e multiplica, é resultado de comunhão íntima de um homem e de uma mulher e de um homem com seu Deus. É a comunhão que gera a frutificação. É o relacionamento. Então não adianta o empresário querer se ele não tem essa comunhão. Criatividade. O Deus Criador colocou dentro de cada um de nós o espelho da sua criatividade. Nós, como empreendedores, podemos expressar a criatividade de Deus se estamos alinhados com Ele. E a autoridade. Nós somos chamados por Deus como empreendedores para trazer ordem para o caos, para ser a solução dos problemas, porque o Deus com quem nós estamos alinhados é o Deus que produz a solução antes de ter o problema. Antes do problema acontecer, Ele já tinha a solução preparada. Como empreendedores, nós temos um problema. Se eu tenho um problema, eu tenho certeza que Deus já tem a solução. Eu preciso ter comunhão com Ele e trazer a solução. É trazer autoridade, sujeitar, submeter a terra. Próxima frase. Como profeta e como empreendedor, nós somos chamados, como Abacuque: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará comigo, e o que responderei quando eu fui arguido. Outra tradução fala: o que resposta eu terei às minhas perguntas. Eu me coloco no lugar. Todo empreendedor, todo empresário precisa aprender a se colocar. E eu tenho um segredo. Quantos aqui são empreendedores e empresários aqui? Você já descobriu que é difícil tirar tempo para orar? Você já se sentiu condenado por não ter tirado mais tempo para orar? Eu tenho um segredo para te contar. Eu também. Porque empreendedor, ele não tem muito tempo para simplesmente separar e orar. Mas ele pode fazer o que Paulo mandou todos nós fazermos: orar sem cessar. Porque Deus não quer homens e mulheres que tiram 1 hora para Deus e o resto do tempo age na sua força. Deus precisa de homens e mulheres que vivem na dependência de Deus. Momento de oração é importante. Tirar o momento com a palavra é importante. Mas o mais importante é manter esse relacionamento 24 horas por dia. Porque empreendedor e empreendedora, por favor, você não separa a sua vida entre o sagrado e o secular. Empreendedor e empreendedora tem que aprender que o nosso secular é sagrado. E que o nosso sagrado é secular. Porque Deus nos colocou no mundo, não para termos visões, mas para trazermos o invisível para o visível. Quando você está diante de um problema, você já está em espírito de oração. Deus, eu estou na tua presença. Como o profeta Elias, o Deus em cuja presença estou. Quantos estão me entendendo? E por isso o Senhor responde e diz: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que quem passa correndo possa ler. Porque a visão é para um tempo determinado. Tudo que Deus fala conosco tem um tempo determinado. Nós somos chamados para nos dispormos, mas Ele é aquele que garante os resultados. E os resultados, às vezes, não são as que nós pensamos que vai acontecer.
Quantos estão me entendendo? O resultado não é Ismael. O resultado é Isaac. Temos que entender isso. E finalmente, é a oração do Pai Nosso. Eu não vou ler todo, só vou ressaltar que Deus nos ensinou a orar. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, na minha vida, na minha esfera de influência, como nos céus. Quantos querem fazer isso? Quantos querem dizer, Senhor, tua vontade na minha vida? Começa aqui, depois ao redor. Quando nós somos fiéis na nossa esfera de influência, Deus aumenta a sua esfera de influência. A esfera de influência vai aumentando à medida que nós andamos e nos alinhamos com Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.